Sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje é o ensino por investigação, o ensino investigativo. O ensino por investigação é basicamente ou é mais uma ferramenta no processo de ensino-aprendizado, assim como temos outras múltiplas ferramentas, como aprendizado baseado em problemas, em projetos, atividades lúdicas, gamificação, etc. Mas todas elas têm um ponto em comum: a origem da sua aplicação ou do seu surgimento, que é basicamente a observação do desinteresse, a apatia e baixo rendimento dos alunos em todas as disciplinas ou nas disciplinas de ciência, se queremos dizer assim. As dificuldades no processo de ensino-aprendizado estão atreladas ao uso maciço de metodologias passivas durante os últimos anos. Os últimos anos não, na verdade. Usamos metodologias passivas desde 1800, desde o início das primeiras escolas ou do ensino no Brasil. Nas metodologias passivas, o professor age como um simples fornecedor ou distribuidor de conhecimento e o aluno, de maneira passiva, como um depósito do mesmo. O problema principal da nossa escola contemporânea e a qual devemos mudar é que ela não consegue perceber as particularidades dos alunos. Eles entram como alunos diferentes, mas saem de uma maneira homogeneizada. E nesse processo industrializado, por dizermos assim, perdemos qualidades neles como a criatividade, a inteligência, a ludicidade, entre outras. O que termina acontecendo com a aplicação de metodologias passivas é esta sequência de eventos. O nosso aluno estuda, faz o seu exame, geralmente é aprovado, a seguir esquece tudo e continuamos em frente. Como dissemos de maneira popular, o professor faz de conta que ensina, o aluno faz de conta que aprende. Como mencionamos anteriormente, temos outras possíveis abordagens além da metodologia investigativa: o uso de tecnologias de informação, o uso do aprendizado mediado por problemas, a introdução de atividades lúdicas ou de representação, podem ser artísticas, pintura, teatro, e podemos incluir também a história da ciência, que é um mecanismo ou uma ferramenta que nos permite contextualizar social, histórica e economicamente o desenvolvimento de conceitos biológicos. Se estiverem curiosos ou quiserem matar a curiosidade de uma aula clássica que converteu a síntese proteica numa atividade lúdica, entrem neste site, vocês vão encontrar um vídeo longo, porém muito divertido. Quais são os objetivos das estratégias de metodologia ativa? Então, um dos seus objetivos é evitar o discurso conteudista simples, ou seja, fugir da nossa aula expositiva convencional, contextualizar, seja histórica, social, econômica, politicamente, o desenvolvimento de um conceito, aplicar o método científico e ainda estimular o raciocínio crítico, análise e discussão nos seus alunos, ou seja, os alunos participam de maneira ativa em cada uma das disciplinas. É o que chamaríamos de aula mão na massa. E é esse tipo de objetivos atingidos que nos levam ao que chamamos de aprendizado real. O ensino por investigação, como qualquer atividade de ensino ou qualquer outra ferramenta, pode ser uma atividade que desperta o interesse dos seus participantes, os alunos,
ou uma atividade enfadonha e sem sentido. Isto vai depender das qualidades que conseguirmos desenvolver e estimular em cada uma dessas atividades. A educação convencional, por dizer assim, ou a tradicional, baseada em aulas expositivas e em uma escola onde temos a organização das suas disciplinas e desenvolvimento de esquemas de ensino-aprendizado de maneira industrial, temos como resultado a homogeneização do produto final. Como mencionamos, aqueles alunos que têm particularidades e tentam fugir dessa homogeneização, geralmente são colocados para fora ou chamados a se juntar a este grupo. Para se juntar, geralmente eles têm que abrir mão daquelas qualidades que os tornam diferentes. Como evolui ou evoluiu o processo de ensino-aprendizado nos esquemas de educação ao longo do tempo? Então, partimos nos últimos anos do professor como detentor e distribuidor do conhecimento e o aluno como um depósito passivo dos mesmos, para o que queremos atualmente, um aluno que participe ativamente da construção do conhecimento, ou seja, da realização das aulas e de abraçar aqueles conceitos que estão sendo estudados. Na era da informação, o professor perdeu o seu papel anterior de ser aquele que se encarregava de distribuir conhecimento. Ele agora deve agir como um curador, um guia de atividades, um guia e criador de atividades que permitam ao aluno descobrir o conhecimento. As causas para a queda ou desprestígio crescente do modelo puramente expositivo é porque ele não permite aos alunos um contato com a sua realidade. Se lemos aqui nas palavras de Don Dewey, de um século atrás, e que é um dos pais do método investigativo, provavelmente a causa mais frequente pela qual a escola não consegue garantir que os alunos pensem verdadeiramente é que não se provê uma situação experimentada de tal natureza que obriga a pensar exatamente como fazem as situações extraescolares. Tendo falado tudo isso, nos estamos perguntando, mas o que é uma atividade investigativa do ensino? E para ilustrar, então, vamos utilizar alguns exemplos de definições. Temos múltiplas explicações, mas todas elas convergem nos mesmos pontos. Algumas definições por diferentes professores. Isso aqui é um trabalho muito interessante, porque é uma mesa redonda na qual professores que trabalham com ensino investigativo foram instigados a definir o que ele era. E cada um deles deu uma definição particular, mas todas elas terminam se complementando. Vamos na primeira. Os alunos que são colocados em processos investigativos envolvem-se com a sua aprendizagem, constroem questões, levantam hipóteses, analisam evidências e comunicam os seus resultados. A problematização dos fenômenos e uma negociação dos sentidos de um dado conjunto de conceitos é o que acontece em uma aula ou em uma atividade investigativa. Se observarmos o que está sublinhado aqui, nos remete basicamente aos componentes do método científico: construção de questões, levantamento de hipóteses, realizar experimentos, analisar evidências ou seus resultados, basicamente. Mais duas definições. Em um ambiente de ensino e aprendizado baseado na investigação,
Os estudantes e os professores compartilham a responsabilidade de aprender e colaborar com a construção do conhecimento, ou seja, os dois são componentes ativos do processo. A investigação é uma etapa que vai além da aprendizagem de procedimentos e técnicas, que eram o fundamento do ensino técnico anteriormente, ou seja, reproduzir protocolos experimentais para os quais já conhecíamos o seu resultado final. Na metodologia investigativa, podemos esperar um resultado, mas nem sempre sabemos se vamos chegar lá. Definição adicional: os professores deixam de ser os únicos a fornecerem conhecimento e os estudantes deixam de desempenhar papéis passivos de meros receptores da informação. Em uma atividade prática tradicional, o problema, o objetivo e o procedimento são fornecidos pelo professor, cabendo ao aluno colher os dados e, com o auxílio do professor, tirar as conclusões da atividade. No lado oposto, ou por outro lado, nas atividades práticas voltadas para a investigação, cada uma das etapas do método científico corresponde a uma tarefa a ser realizada pelo aluno. Isso seria uma atividade investigativa 100%. Uma atividade investigativa requer que os alunos combinem procedimentos e conhecimentos oriundos das ciências, ou seja, o método científico, e utilizem a sua capacidade de crítica para avaliar o que está sendo investigado ou o que está sendo estudado. Geralmente, nestas atividades investigativas, o aluno é colocado frente a uma situação, um problema, que não tem uma única possível solução. Tem múltiplas possibilidades, estratégias ou abordagens experimentais para ser resolvida. Apresentado a essa situação, o aluno deverá delinear o problema. Depois de delinear o problema, ele deve levantar uma hipótese para explicar o mesmo, planejar um conjunto de experimentos para poder testar a sua hipótese, realizar seu experimento, registrar os dados obtidos, interpretar ou analisar os mesmos e, finalmente, tirar uma conclusão. E dessa maneira, fazendo parte de todo o percurso investigativo, ele vai abraçar o conhecimento, através da sua descoberta, é claro. Fazendo ênfase mais uma vez, o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar o seu trabalho aos colegas. Esses são verbos que devem estar presentes em uma atividade investigativa. Todas as atividades investigativas visam desenvolver no aluno algumas qualidades, dentro delas a capacidade de autonomia, de toma de decisões, de avaliação e de resolução de situações-problema, o aproximando desta maneira ao que seria o mundo real, trazendo problemas do mundo real para dentro da sala de aula. Nós podemos perguntar agora quais são as qualidades ou as propriedades que desejamos que os alunos exercitem ou adquiram em sala de aula, através da metodologia investigativa ou de outras metodologias ativas. São várias. Uma delas, a curiosidade, como definimos a mesma, como desejo de ver, ouvir, conhecer, experimentar algo novo, original
ou desconhecido. Essa aqui é uma qualidade que observamos nos alunos mais novos, talvez no ensino básico, mas quem tem experiência no ensino médio, no ensino superior, ela vai se perdendo até ficar quase que perdida nos níveis mais altos, como na universidade e até na pós-graduação. Segunda qualidade que desejamos que eles desenvolvam ou exercitem é o espírito crítico, a capacidade de discernir entre o que vale a pena e o que devemos colocar no lixo ou para fora. Capacidade de discernir, apontar qualidades, defeitos, etc. A terceira qualidade é o trabalho em equipe, atividade ou qualidade difícil ou para a qual apresentam com muita frequência resistência os alunos, já que nela ele deverá ser capaz de lidar com a heterogeneidade de pontos de vista, formas de pensar e contextos sociais, econômicos e políticos de cada um dos seus companheiros de trabalho. Esperamos também que o aluno desenvolva a iniciativa ou que ele se torne um estudante proativo. É dele que partem as ideias para obter problemas, para obter as hipóteses, para realizar um experimento, para analisar os resultados e assim por diante. Mas uma propriedade que esperamos desenvolver é a capacidade de arguição, e ela é feita na fase final do processo do método científico, na qual o aluno discute seus resultados com seus colegas. Ali ele deve ser capaz de alegar, acusar, qualificar, defender um argumento, uma postura, uma decisão ou as conclusões que eles mesmos obtiveram do seu trabalho analítico. Ainda o aluno teria chance de experimentar ou desenvolver a criatividade, a sua capacidade de inventar, inovar, a criação de algo novo. E por último, embora seja menos citado, seria a propriedade ou a qualidade do pensamento divergente. Como temos aqui do ladinho, o pensamento divergente é um processo de pensamento cujo objetivo é achar o maior número possível de soluções para um problema. Na verdade, o pensamento divergente faz com que uma pergunta possa ter múltiplas interpretações e essa mesma pergunta pode, por sua vez, ter mais de uma resposta ou mais de um resultado se estivermos falando de um problema. Para o pensamento convergente, que é com o qual trabalhamos de maneira frequente em sala de aula, uma pergunta tem uma única significação e uma única resposta possível ou correta. E nessa tabela resumimos os níveis em que podemos classificar uma atividade investigativa, do nível 0, onde teríamos uma atividade onde todas as etapas são conduzidas pelo professor, ele conduz ou indica qual é o problema, quais são os experimentos a ser realizados e o que podemos concluir dos dados obtidos, até o nível oposto, o nível máximo, no qual cada uma das etapas fica em aberto e que é trabalhada basicamente pelos alunos como protagonistas. Tendo os fundamentos ou o que esperamos realizar em uma atividade investigativa, a nossa pergunta a resolver é como operacionalizar o ensino por investigação.
No ensino investigativo, na fase inicial, ou no início da nossa atividade, os alunos vão descrever o problema, embora o professor também pode apresentar o mesmo, para dar uma orientada ao objetivo que ele quer atingir naquela aula particular. Tendo sido descrito o problema, os alunos deverão elaborar argumentos ou hipóteses que expliquem a observação realizada ou o problema planteado. Tendo o problema e as hipóteses que o poderiam explicar, os alunos passam a desenvolver uma estratégia para verificar a hipótese, ou seja, planejar um experimento para tal fim. Tendo planejado o experimento, vão executar o mesmo e coletar os dados para depois seguir a sua análise correspondente. Os alunos, então, em grupos, vão analisar, discutir seus dados e a pergunta que eles devem resolver é: os dados obtidos sustentam a hipótese planteada para o problema original? E assim chegam à última fase do método científico, que é a conclusão. Se os resultados obtidos corroboram ou não a hipótese, se a ratificam ou a negam. Então, dessa maneira, o aluno faz todo o percurso do método científico em algumas aulas em sala. Assim, quando um aluno faz todo o percurso em cada uma das etapas, propõe uma explicação a partir de um problema original, ele reflete sobre o seu conhecimento, pensa em investigações futuras e provavelmente vai formular novas questões, independente se o resultado foi positivo ou negativo em relação à correlação da hipótese com seu problema original. Vamos por um exemplo, que é essa a forma melhor de ilustrar como funciona a metodologia investigativa. Neste exemplo, levamos a turma para um passeio no Jardim Botânico ou em uma reserva ecológica. Nesse período, que é o período inicial de exploração, os alunos simplesmente se deparam com a novidade da visita. Esperamos que a partir dela surjam algumas perguntas. Assim como mencionamos, teremos então a fase seguinte, que é a do questionamento. Diversas perguntas devem surgir na turma e podemos escolher uma delas como problema a ser resolvido por todos. Neste caso, neste exemplo, como as plantas se alimentam? A terceira etapa, os alunos levantam diferentes hipóteses para poder responder essa pergunta. Alguns podem dizer que as plantas se alimentam de água, ou elas se alimentam de luz, ou elas se alimentam de ar, ou se alimentam do solo, e assim por diante. Temos agora, então, um bom conjunto de hipóteses a serem verificadas. Para verificar a hipótese, eles deverão planejar um experimento e realizar ou materializar o mesmo para verificar a veracidade da nossa hipótese. Realizado o experimento, coletaram seus dados, discutem em grupo ou interpretam os dados que eles obtiveram. A seguir, podemos ter uma mediação com o instrutor, embora ele esteja presente em todas as etapas do processo. Lembrem, como curador principalmente. E a fase final, a das conclusões, onde eles apresentam seus resultados para a turma. Nem sempre eles vão chegar na resposta correta, dependendo de que tão bem feito foi ou não o experimento.
Mais um exemplo, também experimental. Esse exemplo se chama queimando calorias. Neste exercício de metodologia investigativa, a pergunta ou problema inicial é apresentado em forma de alimentos. Diferentes tipos de alimentos são mostrados aos alunos e a pergunta é qual deles contém mais energia? Essa é a pergunta problema. Os alunos vão pensar um pouco e vão dar alguma resposta. Vamos dizer, algum deles escolheu o marshmallow. E aí nós entramos no caminho pedindo para que ele demonstre ou mostre para nós que a sua resposta está correta. Orientamos experimentalmente para o uso do calorímetro para facilitar ou agilizar o procedimento. Então, os alunos vão queimar cada um desses alimentos trazidos para a sala de aula. Aqui temos o antes e temos o depois. E depois deles serem queimados, podem fazer o cálculo do teor de calorias neles contido. Com esses dados, realizarão então alguns gráficos ou algumas tabelas, onde vão comparar o teor calórico teórico contra o valor teórico experimental, ou aquele obtido no laboratório, e ali eles vão chegar a uma conclusão se o seu marshmallow, o amendoim ou amêndoa, neste caso, qual deles continha o maior teor calórico ou maior quantidade de energia. Os dois exemplos anteriores são experimentais. Então, nós devemos perguntar agora: precisamos sempre fazer um experimento? Aulas de ensino investigativo têm que ser sempre desenvolvidas em um laboratório? A resposta é não. E esse exemplo ilustra como podemos fazer uma atividade investigativa sem ter que fazer nada experimental. Neste caso, o exemplo é o metabolismo muscular. Nesta aula, o que os alunos recebem sem nenhum background teórico, ou seja, o que eles estudaram previamente, mas não referente ao tópico particular da nossa sala, da nossa aula, recebem um conjunto de gráficos. Cada um desses gráficos ilustra a concentração de metabólitos intermediários, metabólitos finais, a presença de enzimas em 3 momentos de atividade muscular, baixa, média e alta. E esses gráficos correspondem a diferentes tecidos, neste caso o músculo. E nestes gráficos temos também então o perfil do fígado, no plasma e também do tecido adiposo. O que eles farão com esta evidência é interpretar o conjunto de gráficos e responder à questão final. A questão final é: que atividade metabólica predomina em cada tecido, em cada um dos níveis de atividade muscular proposto? Então, o aluno pode até chegar na resposta final simplesmente procurando na internet ou procurando em livros, mas o exercício e unicamente é válido quando ele consegue sustentar cada uma de suas afirmações com conjuntos de gráficos. Dessa maneira, esperamos ter ilustrado as possibilidades do ensino por investigação. De qualquer maneira, independente da ferramenta que utilizarmos em sala de aula, precisamos sempre lembrar as palavras de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Muito obrigado pela atenção e nos encontraremos em outra ocasião.